Jeremias, capítulo 17, vamos ler até o versículo número 10. Diz assim a palavra de Deus: O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com diamante pontiagudo, gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus postes ídolos, junto às árvores frondosas, sobre os altos outeiros. O monte do campo, os teus bens e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos, por causa do pecado, em todos os teus territórios. Assim, por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei, e far-te-ei servir os teus inimigos na terra que não conheces, porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Assim diz o Senhor: Maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Amém. Pai, obrigado pela tua palavra, meu Deus, que temos também a oportunidade de ouvir nessa noite, algo, meu Deus, que viemos com expectativa ardente no nosso coração. Nosso desejo é de nos concentrar naquilo que o Senhor vai falar, porque consideramos que não há outra palavra mais importante nesse mundo, capaz de dar direção às nossas vidas, sustentar o nosso ser e nos guiar à vida eterna. Obrigado, ó Pai, por esse privilégio, e que o Espírito Santo nessa noite encontre lugar, liberdade, corações disponíveis, ouvidos abertos, e encontre também em mim um instrumento que o Senhor possa me usar conforme tua vontade, que o Senhor me conceda graça, misericórdia e poder no Espírito Santo, para que a tua palavra seja pregada nessa noite. Essa é a nossa oração e que te fazemos agradecendo em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmão. Queridos, o texto aqui no livro do profeta Jeremias é uma descrição de um povo que sucumbiu ao pecado. Os irmãos já ouviram várias vezes, não é? Eu e outros pastores mencionando a respeito dos textos dos profetas. Jeremias, um homem que pregava ao povo, anunciando a invasão pela Babilônia, o exílio, e tudo isso por causa do pecado. Tudo isso por causa da desobediência. Então essa é a descrição de Jeremias no capítulo 17, a respeito do pecado de Judá, como ele estava latente aos olhos de Deus e também aos do povo. Muitas vezes nós que vivemos a vida comum na igreja, o relacionamento entre cristãos, nós que estamos sempre muito focados, né, nas coisas espirituais, às vezes nos esquecemos de que o pecado continua a nos rodear. Você crê nisso? Às vezes você pode falar para um outro cristão, né, algum menos informado, e ele vai dizer assim: está amarrado, homem. Está amarrado, irmão. Não, agora eu sou de Jesus. Amém, graças a Deus por isso, mas o pecado continua a nos rodear. Diz a Bíblia que o diabo, né, anda em nosso derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar.
Diz a palavra que, se possível, ele enganaria os eleitos. Então nós continuamos, não é? Mesmo na nossa vida comum na igreja, na nossa caminhada com Cristo, nós continuamos não somente vivendo em meio ao pecado. Nesse mundo é a coisa mais, não vou te dizer comum, né? Mas a coisa que mais se vê, né? Porque dizer que é comum parece que é natural, mas vê-se muito, dia após dia, não é? A abundância do pecado, e isso está ao nosso redor. Mas ele também está ao nosso redor, tendo a cada um de nós como alvo. Não é? Então, é um enfoque de ver o pecado sendo praticado e atingido na vida que está ao nosso lado, mas também reconhecer que ele está apto, pronto, disponível também para nos derrubar. Veja o que Paulo diz lá na carta aos Romanos, no capítulo 7, um texto, né, que todos os irmãos já ouviram falar e que muitos até não entendem bem o que ele quis dizer, achando que Paulo era um homem pecador por causa dessas palavras, mas o que Paulo estava relatando aqui é a natureza humana, era a dele e é a nossa. Nós somos assim também. Ele diz assim no verso 14, porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Então, olhando esse texto, alguns podem pensar, caramba, como Paulo pecava, mas essa não é a realidade. Paulo eventualmente pecava também, como qualquer um de nós está sujeito. Mas Paulo, um homem de Deus, estava aqui retratando a natureza humana. Ele declarando que o que havia na sua carne, o que habitava nele, era o pecado, enquanto o homem carnal. Então nós estamos também com ele ao nosso redor, buscando nos derrubar, porque a nossa realidade é essa, irmãos. Estamos suscetíveis à ação do pecado. E por causa disso, porque esquecemos certas vezes dessas coisas, nós corremos o risco de fazer concessões sem perceber que a nossa natureza humana está entrando em ação. Nós, até meio que inconscientemente, fazemos certas concessões na nossa vida, no nosso dia a dia, porque a nossa natureza está nos convencendo no íntimo e nós acabamos nos deixando levar. Esse é o risco que eu e você corremos por causa dessa natureza humana. E uma coisa que choca é imaginar que o povo de Deus está vivendo, achando que não precisa ser lembrado do pecado. Como eu disse, às vezes, não é? Na nossa vida espiritual, achamos que estamos naquela caminhada, como diz a Bíblia, a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito.
e achamos que o pecado então não faz mais parte da nossa vida, nos esquecemos um pouco dele, de manter, né, o escudo em pé, relaxamos e de vez em quando acabamos levando um cruzado de direita, não é? Porque no meio do povo de Deus, esse esquecimento, esse relaxamento pode ser prejudicial, pode ser um dano, às vezes até irreversível. Eu, lendo um livro do Dr. Martin Lloyd-Jones, um pregador inglês, né, um dos maiores que a Inglaterra conheceu, da mesma época que John Stott, né, um outro homem também muito conhecido, pregador, né, do Evangelho. Ele, uma vez, foi pregar numa universidade em Oxford, na capela de Oxford. E, ao sair dali do púlpito, ao descer do púlpito, a mulher do reitor vem até ele e diz assim: olha, é a primeira vez que eu vejo, há muito tempo aqui nessa capela, das pessoas que vieram pregar, um homem, alguém como o Senhor, que nos disse que nós éramos pecadores. E ele, né, se mostrou surpreso naquele momento, mas ele relata no livro dele que era algo que já vinha acontecendo no meio evangélico, porque apareceu na igreja, no meio dos pregadores, uma mania, uma moda de querer tratar o homem, achando que ele não é mais, não é, uma criança, que o homem agora, muitas vezes, nos bancos da igreja, tem pessoas tão cultas e tão letradas, ou até mais do que o pregador que está ali. Então, que os pregadores deveriam preparar mensagens, não mais, né, falando de certas coisas do pecado, mas tentando se aproximar do linguajar, do desenvolvimento do homem, tratando o homem não mais como um mero pecador, como deve ser o conteúdo da pregação, mas procurando nivelar os bancos da igreja como se fossem pessoas de uma maior estirpe, como se estivessem já mais equiparadas a Deus. E ele encara aquilo com surpresa, porque ele é um defensor, sempre foi, né? Era um defensor da pregação do Evangelho, a mensagem expositiva. Então, quando ele ouve aquilo, vem a ele, né, a meditação de como hoje as igrejas estão procurando trazer uma mensagem um pouco mais amena e talvez, não é, trazer uma mensagem mais humana ou mais humanizada à população que está acostumada agora a ouvir a televisão, não é, o cinema, os programas, e talvez a mensagem ou o teor devesse ser assim, nesses moldes, ou talvez propor um debate, né, para que as pessoas pudessem fazer perguntas, não mais apenas pregar e dizer as verdades bíblicas, mas uma outra abordagem do Evangelho. E ele percebe que nesse momento, que a pregação não estava sendo mais verdadeira. Porque uma pessoa chegar e dizer, porque apenas era uma universidade, os outros que estavam indo ali pregar não diziam, não os tratavam como pecadores. Queridos, pecador é pecador tanto na universidade como em qualquer outro lugar, como no meio de pessoas iletradas ou das mais cultas. Paulo, quando vai pregar, né, aos sábios no Areópago, estava ali falando de Jesus, do plano da salvação, a homens que eram ali no berço do conhecimento, mas Paulo estava tratando com eles como se pecadores fossem. E é assim, irmãos, que devemos ser lembrados. Devemos dar graças a Deus se ouvimos mensagens que nos lembram que somos pecadores. Mensagens, não é, que nos dizem o óbvio, que precisamos de arrependimento, da salvação, precisamos da graça, da misericórdia. Não precisamos mais, né, ouvir aqui teorias ou alguma coisa, né, mais
voltada ao âmbito secular. Porque agora o povo que ouve nas igrejas, o povo tem uma qualificação maior. E daí vai pecar com diploma de PhD e vai para o inferno com os diplomas. Então o que o homem precisa continuar ouvindo é pecador. Mesmo com toda a sua sabedoria, com todos os seus títulos, Satanás anda em seu redor, buscando uma oportunidade para fazer você pecar e se afastar de Deus. Então essa é uma realidade. E o pior dos cenários, poderíamos dizer, para nós que somos cristãos, para nós que vivemos no meio evangélico, é não ouvir ou não reconhecer que o nosso coração está sendo disputado. Você sabia que o seu coração está sendo disputado? Os casados podem dizer assim: não, pastor, meu coração é do meu marido, meu coração é da minha esposa. Meu querido, você está enganado. O diabo quer o seu coração. Deus deseja o seu coração, mas Satanás também deseja. Então há uma disputa, pelo seu coração. É claro que você já se entregou ao seu cônjuge, graças a Deus por isso, mas quando nós nos referimos a coração na Bíblia, muitas vezes estamos falando da essência, do âmago do nosso ser. Veja o que diz Provérbios, capítulo 23, verso 26. Olha o que Deus está dizendo: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Queridos, tudo que Deus diz que quer de você, Satanás vai querer tomar. Tudo. Se Deus diz que quer a sua empresa, quer a sua família, quer o seu casamento, quer os seus filhos, os seus relacionamentos, Deus quer você por inteiro, em todas as áreas da sua vida. Se Ele diz isso, pode ter certeza que Satanás também quer. Não tem uma parte do seu ser que Ele não queira, e Satanás também não abre mão dessa parte, porque ele quer que você vá para o inferno inteiro, mas Deus quer você também por inteiro. Então, quando dizemos o coração, estamos representando todo o nosso ser, a parte central, a parte mais importante do nosso ser. Então, há uma disputa, e eu não posso negligenciar isso. Eu não posso viver me esquecendo do pecado, me esquecendo que sou assediado todo dia. Então, irmãos, faço essa pergunta para você: como está o seu coração e a quem ele pertence? Se você sabe que ele está sendo disputado, é como uma queda, não é queda de braço, é cabo de guerra, né? É como se tivesse um puxando de um lado e outro para o outro. E aí, irmãos, quem é que está ganhando esse cabo de guerra no seu coração? O seu coração está tendendo mais para onde? Mais para o espírito ou mais para a carne? Essa é a disputa do nosso coração. E o texto, lá em Jeremias, queria que você voltasse lá comigo, em Jeremias capítulo 17, fala, Jeremias fala ao povo a respeito do seu pecado e mostrando o coração sob uma ótica interessante. Veja aí no verso 1 do capítulo 17, ele diz assim: o pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com diamante pontiagudo. Gravado onde, irmãos? Na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Queridos, isso é chocante, porque se nós pudéssemos fazer um raio-x do nosso coração e olhar os arranhões que tem nele, será que nós encontraríamos uma parede lisa ou encontraríamos algo todo rabiscado, como se fosse por um diamante pontiagudo, algo de dureza extrema, que abre ranhuras em todas as superfícies?
Essa é a alusão que está sendo dita aqui por Jeremias, que o nosso coração é como uma tábua riscada, mas riscada pelo pecado. Essa era a situação de Judá, pecado escrito no seu coração, como se tivesse sido rabiscado por um ponteiro pontiagudo. O povo de Deus então estava com o pecado gravado no coração. E curioso, irmãos, essa analogia que Jeremias diz, porque o que Deus deseja para mim e para você, e desejava para o seu povo, não era isso no seu coração. Abre lá em Provérbios, no capítulo 3. Deus exatamente não deseja que o seu coração seja uma parede lisa, mas rabiscada também. Veja aqui Provérbios 3 até o verso 3. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as ao pescoço. Olha só, escreve-as na tábua do teu coração. Deus está dizendo para mim e para você, escreve na tábua do teu coração as minhas palavras, os meus mandamentos. Então o que Deus queria que estivesse rabiscado no seu coração era a sua lei, a sua palavra, a sua vontade. E o que Jeremias diz é algo totalmente o contrário. Em vez disso, o que está rabiscado, não é nem escrito, é rabiscado, é o pecado. Agora no capítulo 7, ainda aí de Provérbios, até o capítulo 3, mais uma vez, filho meu, guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata-os aos dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Então, Deus estava sempre desejoso que a sua lei, os seus mandamentos, a sua vontade, isso fosse o que estivesse escrito no nosso coração, e não o pecado. Então veja como Satanás deturpa e quer tomar o lugar de Deus. Deus deseja o seu coração. Ele deseja que no seu coração estejam impressas as suas palavras. O que Satanás faz? Ele rabisca no seu coração o pecado. E rabisca de uma maneira tão profunda que isso fica latente, isso fica evidente. Então Deus está fazendo uma analogia também com as suas tábuas da aliança, com os seus mandamentos que foram dados a Moisés lá no Monte Sinai e guardadas no Santo dos Santos. Vai lá no livro de Êxodo, no capítulo 24, verso 12. Êxodo 24, verso 12. Veja a analogia que Deus está fazendo. Êxodo 24, 12, ele diz assim: então disse o Senhor a Moisés, sobe a mim ao monte e fica lá. Dar-te-ei tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinares. Deus deu a sua lei em tábuas de pedra mesmo, físicas, pedaços de pedra, para Moisés. Mas o que ele quer agora, a analogia que ele faz, eu quero a minha lei, os meus mandamentos, no seu coração. O seu coração agora substitui as tábuas dos mandamentos que eu dei a Moisés. Não são mais necessárias, não precisam mais ser cultuadas, porque esses mandamentos agora, eu quero eles escritos em cada coração do meu povo. Então essa é a analogia que Deus está fazendo. Deus quer a sua palavra, os seus mandamentos, também escrito em tábuas, mas não mais tábuas da aliança, guardados numa arca, mas Ele quer agora guardado no coração de cada um de nós.
E a nossa natureza humana, o que a Bíblia fala dela, é que é um coração de pedra. Um coração frio, que Deus, troca por um coração de carne. O coração de pedra, irmãos, ele é mais propício a ser rabiscado, não é? A abrir, não é? Sulcos, abrir marcas. Deus, então, está agora propondo ao seu povo que ele fará uma troca. Eu não vou dar a vocês corações de pedra. Muito pelo contrário, vou tirá-los e colocar dentro de vós um coração de carne. Abre lá no livro de Ezequiel, no capítulo 11, também um texto conhecido por muitos de nós, Ezequiel 11, do versículo 19 ao 21, ele diz assim: dar-lhes-ei um só coração, espírito novo porei dentro deles, tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Mas, quanto àqueles cujo coração se compraz em seus ídolos detestáveis e abominações, eu farei recair sobre a sua cabeça as suas obras, diz o Senhor Deus. Então Deus está propondo ao seu povo: eu vou tirar o coração de pedra e eu vou dar um coração de carne. Vou dar um coração novo. Para quê? Para que vocês guardem, andem os meus estatutos, os meus juízos, os meus mandamentos, as minhas vontades, a minha palavra, para que ela seja guardada nesse coração, porque o coração antigo, que vai permanecer na mão dos iníquos, né, daqueles desobedientes, esses estarão continuamente sendo rabiscados pelo inimigo, continuamente adorando a ídolos e fazendo abominações. Eles, tendo nisso o seu prazer, continuarão lá com os seus corações rabiscados, e o inimigo fazendo deles o que bem deseja. E o que Deus diz para eles: farei recair sobre a sua cabeça as suas obras. Então, irmãos, veja como nós precisamos lembrar do que o nosso coração representa para Deus e de como ele é disputado, como ele é desejado. Então, na vida dos abomináveis, não é? Apenas os ídolos detestáveis, essa é a natureza do homem caído. A nossa natureza era exatamente essa. Adorávamos a ídolos, não exatamente, não é como o povo adorava naquela época, imagens, mas nós tínhamos a nossa idolatria, adorávamos outras coisas, talvez a nós mesmos, ao nosso ego, a nossa inteligência, ou os nossos negócios, ou qualquer outra coisa. Mas nós também tínhamos ídolos, altares estranhos, levantávamos também altares que não eram ao nosso Deus, mas tudo isso fazia de nós também caídos, também detestáveis aos olhos de Deus, e sobre a nossa cabeça também recairia o juízo de Deus. Se não fosse o nosso encontro com Jesus, se não fosse o arrependimento, se não fosse a obra da salvação, estaríamos ainda debaixo da ira dele. Então, há uma memória perigosa que nos ronda e nos assedia, porque, embora estejamos agora com um coração de carne, como eu disse, o inimigo continua em derredor, continua, não é, buscando a quem tragar. Em Jeremias 17, no verso 2, diz assim: seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus postes ídolos, junto às árvores frondosas, sobre os altos outeiros. Veja como era a vida deles. As crianças, né, os pequenos, se lembravam dos altares e dos ídolos. E no capítulo 7, no verso
18, é no 7, não sei se é no versículo 18, deixa eu ver aqui. Sete, 18. Jeremias 7,18. Acho que eu estou lendo errado. Sim, Jeremias 7,18. Estava lendo 17. Jeremias 7,18. Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam a farinha para se fazerem bolos à rainha dos céus, e oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Veja como era algo praticado, irmãos, até em família. Como muitos de nós ainda carregamos, não é, heranças da nossa infância, inclusive. Quantos de nós não tivemos uma criação num lar idólatra, num lar em que também eram, não é, realizados cultos a outros deuses, altares. De vez em quando conhecemos pessoas que tiveram lá nos seus antepassados essas práticas, mas a Bíblia diz aqui que provocavam o Deus a ira. Então, irmãos, há uma memória perigosa que nos ronda e nos assedia, porque outrora fazíamos essas coisas, outrora éramos assim, outrora tínhamos um coração de pedra, mas o inimigo continua a nos rodear, continua a nos tragar. E se nós nos esquecermos desse perigo, dessa disputa pelo nosso coração, essas memórias podem vir à tona. Essas memórias podem nos apanhar como um laço e podemos ser enredados a praticar novamente as mesmas coisas. E se assim fizermos, se cairmos nessa armadilha, o nosso coração vai sofrer consequências. É algo também relatado por Jeremias, lá no capítulo 17, no versículo 3 e 4. Deus diz a eles: o monte do campo, os teus bens e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos por causa do pecado em todos os teus territórios. Assim, por ti mesmo, te privarás da tua herança que te dei, e far-te-ei servir os teus inimigos na terra que não conheces, porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Então, o nosso coração, queridos, vai sofrer consequências. Se nós baixarmos a guarda e formos atingidos, esse nosso coração disputado, como eu fiz a analogia de um cabo de guerra, ele não vai sair inteiro, ele vai sair ferido, ele vai sair arranhado. Então Deus está falando aqui da perda e da escravidão, algo que aquele povo estava para sofrer. Por quê? Por causa do pecado. Porque esqueceram dos mandamentos, de todas as prescrições de Deus. Se vocês tão somente guardarem os meus mandamentos, se vocês tão somente os escreverem na tábua do seu coração, se vocês tão somente andarem nos meus estatutos, quantas bênçãos esse povo iria desfrutar. Mas o que vemos aqui no relato de Jeremias é perda, é escravidão, é ferida. Tudo isso, irmãos, é consequência de um coração que foi disputado. E por um momento, um deslize, um momento ali em que baixamos a guarda, um momento de relaxamento, um cochilo, ele sofre consequências. E o povo que queimava, oferecendo outros deuses, acendia a ira de Deus. Enquanto eles queimavam a outros deuses, o fogo que eles queimavam pelos outros ídolos, também era um fogo que acendia a ira de Deus. Então, lembre-se, se você decidir colocar lenha num fogo estranho, de certa maneira você está colocando fogo também na ira de Deus. Você está alimentando a sua ira. Então, o que fazemos pelas nossas negligências tem consequência.
o seu coração vai sofrer consequência, o seu coração vai ser ferido. Esse coração que eu disse que é o centro do nosso ser, né, o nosso âmago, ele se afasta de Deus e passa a se aproximar do mundo. Veja como uma coisa vai piorando, vai chamando a outra e vai se tornando cada vez pior. Vai se aproximando do mundo, eu vou, né, alimentando a adoração a outros ídolos, vou alimentando a minha ira, a ira de Deus sobre mim, e vou assim me afastando dele. No versículo 5 e 6 aí de Jeremias, ele diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Olha a analogia, irmãos, porque sempre que olhamos para esse versículo, né, mencionamos mais a primeira parte. Maldito o homem que confia no homem, não é? E faz da carne mortal o seu braço. Mas não mencionamos o restante. Aparta o seu coração do Senhor. Lembra do cabo de guerra? O inimigo está vencendo a guerra. E ele está trazendo o seu coração para perto dele. Consequentemente, o seu coração está se apartando de Deus. E Deus diz aqui, né, como isso é ruim. Porque ele será como um arbusto solitário no deserto. Queridos, ninguém quer ficar na solidão. O que dirá solitário no deserto? Ficar sozinho no meio de uma floresta bonita e arejada já é ruim. O que dirá no deserto? Não ver o bem quando ele aparecer. Ou seja, o bem vai vir, vai passar por você e você não vai nem fazer conta dele. Antes irá morar em lugares secos, numa terra salgada, em que nada cresce e não há habitação. Essa é a consequência daquele que se afasta de Deus e começa a se aproximar do mundo. Um pouquinho antes, em Isaías, no capítulo 31, estamos caminhando para o fim, Isaías 31, verso 3, diz assim: pois os egípcios são homens e não deuses, os seus cavalos carne e não espírito. Quando o Senhor estender a mão, cairão por terra, tanto o auxiliador como o ajudado, e ambos juntamente serão consumidos. Então, queridos, aquele que se afasta de Deus, achando que vai conseguir favor longe dele, está enganado, porque fora de Deus não há força, fora de Deus não há vitória. Então, os homens não são deuses. Todo o resto, aqui diz cavalos, carne, todo o resto, dinheiro, fama, empresas, posição, nada disso é espírito. Então, se não são coisas celestiais, quando Deus estender a mão, cairão por terra. Não duram, não se sustentam. Deus com um sopro as elimina. Então, queridos, nós não podemos nos afastar de Deus. Não podemos permitir que o nosso coração se aproxime do inimigo. A natureza desse coração é enganosa. Veja como esse capítulo 17 está cheio de versículos que conhecemos e mencionamos, né? Quantas vezes já dissemos aqui, enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. O coração é suscetível, facilmente enganado, corrupto. Uma proposta tentadora, o coração vai e cai. Então, se não estivermos próximos do Senhor, se não estivermos com o nosso coração nas mãos dele, se não estivermos firmados em Deus, nós vamos cair. E aí, como eu disse, o nosso coração vai ficar ferido, vai sofrer as consequências, sairá marcado como se estivesse por algo pontiagudo, um ponteiro, com diamante rabiscando o seu coração,
aquela cicatriz para sempre. Então, queridos, aqui no texto, a solidão, ela é retratada. Aqui no texto, fala do arbusto no deserto, a sombra para os que estão de passagem, mas é solitário. O arbusto no deserto até quebra o galho para quem está de passagem, mas para aquele que está ali é triste, porque a pessoa vai desfrutar da sombra e vai embora. Então a solidão vai voltar. Queridos, não há nada pior do que ficar longe de Deus. Ainda que você esteja com companhia humana 24 horas por dia, você pode se cercar de todo tipo de pessoas, mas se você não tiver Deus, você é alguém solitário. Você é um arbusto no deserto, abandonado, numa terra salgada, em que nada vai frutificar. Para a gente terminar o último ponto, aqui o texto diz também algo muito conhecido por todos nós, versos 7 e 8, diz assim: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba nem deixa de dar fruto. É o contraponto. É como se Deus estivesse mostrando o contraste daquele que se afasta, que confia no seu braço, que deixa que o seu coração se afaste de Deus, se tornando um arbusto no deserto, numa terra inabitável e salgada. Deus agora fala daquele que confia no Senhor, aquele que entrega o seu coração ao Senhor, aquele que grava as suas palavras, os seus mandamentos no coração. Esse é alguém diferente. Esse é alguém retratado como uma planta junto às águas, não mais num lugar seco no deserto, mas alguém plantado junto às águas, cujas raízes vão para o ribeiro, e mesmo no momento de dificuldade, quando vem o calor, a folha fica verde. Quando vem o calor no deserto, queridos, numa terra seca e inabitável, não vem folha verde. A sequidão só piora. A solidão só piora. A dor, as feridas ficam mais acentuadas. Então isso é o que nos espera se nós não entendermos que o nosso coração está sendo disputado. Há uma disputa por ele. Há alguém querendo puxar ele para o seu lado. Seja esperto e seja inteligente, confie no Senhor. Mantenha seu coração perto de Deus, não se afaste dele, não seja negligente com o perigo do pecado, não se esqueça que ele está ao seu redor e você ainda habita num corpo carnal, como nós lemos as palavras de Paulo. Paulo reconhecia isso, embora um homem extremamente espiritual, mas ele sabia muito bem o que habitava na sua carne. Então, queridos, nós não podemos andar por aí como supercrentes, como super-homens, como imbatíveis, como inabaláveis, como inalcançáveis pelo inimigo. Não, nós precisamos nos aproximar de Deus e sermos os que confiam no Senhor, porque esses são representados como árvore e as características são vitalidade pela água, a força pelas raízes estendidas e a prosperidade representada pelos frutos. O que você quer ser? De quem tem sido o seu coração? O que você deseja para a sua vida? Um arbusto solitário no deserto, seco, numa terra salgada? Ou alguém que tem vitalidade, alguém que tem prosperidade, alguém que é forte? Essas são as palavras que nós temos que pensar. A árvore pode enfrentar dificuldades, como o calor e a seca, mas ela não se abala. Ela permanece de pé. Aquele momento vai passar, mas ela permanece firme. Então nós precisamos tomar cuidado com a disputa do nosso coração. Esse é
é o coração que Deus quer, é o coração que tem a aliança com Ele gravada. Lá em Jeremias, no capítulo 31, no versículos 31 ao 33, ele diz novamente a respeito do coração: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Deus só escreve no coração daquele que está propício a Ele, daquele que está com o coração tendendo para Ele, não daquele que está entregando o seu coração para o inimigo. Então, se você quer ser esse que Deus diz, entrega o seu coração. Entrega o seu coração para Deus, para que Ele escreva nele as suas palavras e a aliança permaneça para sempre. Aquele que não faz isso, queridos, tem o coração de pedra ainda. Tem o coração rabiscável, vamos dizer assim. Aquele coração que será marcado, será ferido, não é? Aquele coração que não está próximo de Deus, aquele coração que não consegue amar, esse é o coração de pedra. Então, amar a Deus com todo o coração também, forças e entendimento. Você só consegue isso se você tiver um novo coração. Aquele que ainda tem um coração de pedra não consegue conceber amar a Deus com todo o coração. Não se ama a Deus com o coração de pedra, entende isso? Você só consegue amar a Deus se você for renovado por Ele, se você tiver um coração de carne. Então, que o seu coração e o meu não seja arriscado pelo pecado, mas guardado, preservado para Deus. Para a gente terminar, Provérbios capítulo 4, versículo 23. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Deus te dá um coração de carne, um coração em que Ele imprimiu, escreveu as suas leis, e Ele pede: guarda esse coração. Guarda ele com todo zelo, com todo cuidado, com todo amor. Então que Deus esquadrinhe os nossos corações diariamente e que Ele tenha a permissão para limpá-lo dessa nossa natureza humana. Às vezes esse coração que Deus te deu, novo, coração de carne, às vezes cai assim uma sujeirinha nele, sabe? Quando você bota aquela roupa limpa, né? Branca, passada, aí às vezes cai assim aquela migalha de pão, né? Aí você faz assim, aí ela volta a ficar linda. Que Deus tenha liberdade para fazer isso no coração novo que Ele já te deu. Porque se você deixar o coração dele também se sujar, ser negligente com o trato, Deus também não se agrada disso. Jeremias, lá no versículo 17, no capítulo 17, no verso 10, ele diz: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Ouça então a palavra de Deus, irmãos. Cuidado com a disputa pelo seu coração. Atente bem para isso e não se faça de inocente. Entenda que o inimigo deseja o seu coração e cuidado com ele. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar.
Vamos clamar a Deus para que Ele fale conosco, para que possamos entender a Sua palavra. Ó Senhor, obrigado, Deus, por esse privilégio, porque ouvimos a Tua palavra nesse momento. Ouvimos, meu Deus, a importância do nosso coração. Algo, meu Deus, que o Senhor deseja, é o que o Senhor requer de nós. Não, meu Deus, coisas que podemos comprar, depósitos, dízimos, ofertas, nada disso o Senhor deseja, mas o Senhor requer de nós o nosso coração, porque o Senhor confiou a nós, já colocou em nós, investiu em nós, pelo sangue derramado na cruz, pelo pagamento da dívida que pesava sobre nós, o Senhor já nos deu um coração novo. Somos como que fiéis depositários de um coração de carne. E precisamos cuidar dele. Precisamos de que esse coração seja a cada dia escrito com as tuas palavras, com as tuas vontades, como se ele fosse o teu caderno de recados para nós, em que nele o Senhor escreve aquilo que o Senhor requer de nós. Não, meu Deus, um caderno de chacota do inimigo, no qual ele pega algo pontiagudo e fere, abre sulcos, derrama sangue, para que o pecado fique registrado em nós, deturpando o que Deus tem para nós, o plano de Deus para o nosso coração. O Senhor nos deu um coração novo, para que guardássemos a aliança contigo nele, para que nós entreguemos esse coração nas tuas mãos e que possamos viver pela tua vontade. Nos ajuda, Pai, nos ajuda nesse cabo de guerra, porque às vezes nós titubeamos, às vezes nós relaxamos. Nos ajuda, Deus, a tua palavra diz que nós devemos ser sóbrios e vigilantes. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda nas nossas fraquezas. E não deixa, meu Deus, que nenhum de nós tenha o coração puxado pelo inimigo. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que ela fique no nosso coração. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.